Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Uma boa noite. Deve ser aí aproximadamente 8 horas da noite do dia 13 de maio de 2024. Nossa segunda aula da disciplina Bibliologia. Vamos dar continuidade então a essa disciplina e eu acredito que vocês devem estar aí um pouco pasmo, né, por conta do áudio, né, da nossa aula, não apenas do áudio, mas acho que o cenário também deu uma mudada. Pois é, pensando em vocês, nós estamos aí em processo de estruturação e a cada dia nós iremos melhorar mais ainda para poder proporcionar para vocês uma aula não apenas com a qualidade no conhecimento, mas também com qualidade no audiovisual. Então, nós adquirimos o microfone, começamos com a webcam, agora o microfone. Nós estamos percebendo que estamos indo muito bem, né? E quem sabe no próximo mês, aí o mês de junho, a gente já trabalha um pouco mais o aspecto visual também, né? Um novo cenário, uma luz branca melhor aqui para poder iluminar, né? Trazer uma iluminação decente para as nossas aulas, tá bom? Mas é um passo de cada vez. Eu queria agradecer a vocês, na realidade, pelo apoio que vocês estão me dando. Eu espero poder contribuir, né, não apenas com conhecimento, mas também com todo e qualquer tipo de qualidade audiovisual que eu possa, beleza? Mas sem delongas, vamos então lá para a nossa disciplina. Como vocês bem sabem, nós sempre fazemos a recapitulação, né, da aula anterior, como forma de maximizar o conhecimento apreendido. Nós estamos estudando então bibliologia e nós vimos na última aula que esse seria o sumário base, né, que nós apresentaríamos para vocês. Né? Nós trabalharíamos o que é ser bibliologia, nós vimos isso na última aula, e a etimologia. Esses dois pontos aí nós vimos na última aula. Não entramos aí no terceiro ponto porque o horário ia se estender, né? Mas hoje nós vamos matar aí esse item 3 e o item 5, tá? Eu fiz mais uma mudança. Nós vamos tratar hoje sobre o panorama histórico da Bíblia, que é a formação do Antigo e do Novo Testamento, e depois nós falaremos ainda na aula de hoje sobre os materiais utilizados na confecção da Bíblia, quais foram as primeiras fontes materiais de escrituração da Bíblia Sagrada. Beleza? Na aula que passou, eu trabalhei com vocês inicialmente 7 perspectivas sobre a Bíblia que, a grosso modo, nós estudaremos ela nessa aula. Então, é como se fosse um resumo de tudo aquilo que nós veremos, né? Primeiro, a Bíblia não caiu do céu, nós sabemos disso e hoje nós falaremos um pouco mais sobre esse ponto. A Bíblia é divinamente inspirada e humanamente composta. Trabalhamos aquela ideia da mente divina inspirando a mente humana. Nós vimos também a escritura sendo normativa e não negociável. Nós temos um Deus de princípios e esses princípios eles foram ditos, né, e deixados para nós como norma, que é a Bíblia Sagrada, é a Escritura. Então, com esse, com a palavra de Deus, nós não negociamos, não existe relativização de nenhum aspecto doutrinário que existe nas Sagradas Escrituras, ao ponto que nós viemos nos curvar mediante a qualquer tipo de negociação. Para nós é impossível negociar as doutrinas, a norma que é a Sagrada Escritura. Item 4, nós vimos que a Bíblia é para o nosso tempo, mas não sobre o nosso tempo. Falamos um pouco a respeito do contexto histórico de quando a Bíblia foi escrita. E ela foi escrita fora do nosso tempo, né? E por conta disso, faz-se necessário que nós venhamos ter discernimento na hora de interpretá-la, para saber que, embora ela fale conosco hoje,
Ela não falou sobre nós, né? Não falou sobre hoje. Falamos que alguns aspectos da Bíblia, né? Alguns trechos da Bíblia ditos como apocalípticos, se refere ao final, né, dos tempos, podem sim fazer alusão ao nosso tempo, mas a grosso modo, a Bíblia ela fala conosco hoje, mas ela não é sobre o hoje. Quinto, devemos interpretar a Bíblia de forma séria, mas nem sempre de forma literal. Expliquei para vocês aí as duas escolas, a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. Vocês lembram? A escola de Antioquia como uma interpretação mais literal e a escola de Alexandria com uma interpretação mais alegórica. Então, faz-se necessário que nós tenhamos essa percepção, esse feeling, né? Que nós adquiriremos um pouco mais na matéria, na disciplina de hermenêutica, como interpretar melhor essas características peculiares da Bíblia Sagrada no que diz respeito à interpretação literal e à interpretação alegórica. Só para vocês terem ideia, vou fazer só um adendo aqui. Vocês sabem que no Novo Testamento existe um tipo de ensinamento que Jesus se utiliza muito, que são as chamadas parábolas, né? Só que quando nós estudarmos Novo Testamento, vocês vão entender que existe ações de Jesus chamadas dentro do campo hermenêutico de ações parabólicas, ou seja, não são parábolas contadas, mas são atitudes tomadas por Jesus que contêm essa dupla significação, né? A ação é literal, mas o significado é alegórico, sabe? O significado não é literal. E nós vamos estudar isso um pouco mais à frente, mas é só para você entender que tudo depende do tipo de gênero de linguagem, tipo de literatura que nós estamos estudando, entendeu? Se é poético, se é narrativo, se é histórico e por aí vai. Então, tudo depende do tipo de texto que nós estamos estudando. É só para vocês entenderem, né, que a Bíblia ela precisa ser interpretada da forma que ela nos é apresentada e não tentar impor na Bíblia um significado literal ou alegórico ao bel prazer. Beleza? Isso aí nós vamos estudar um pouco mais lá na frente, mas acho justo aqui falar. Bom, sexto, o propósito das escrituras é conhecimento, fé, amor e esperança. Trabalhamos aqui esse ponto, né? O quadrilátero de propósito para as escrituras. Conhecimento, quem tem conhecimento gera fé, quem tem fé gera amor, e quem tem amor gera esperança. Se encontrando com o outro, né? Um fazendo alusão, uma ponta para o outro. E por fim, nós entendemos que o centro da Bíblia cristã é Cristo. Ele está em todos os 66 livros da Bíblia, ou alegoricamente ou literalmente. E faz-se necessário entendermos isso, que o centro da Bíblia Sagrada, a primazia da Bíblia Sagrada é reverberar Cristo unigênito, Filho de Deus. Beleza? Mas a gente vai destrinchar, aos poucos a gente vai destrinchando cada um desses pontos aqui nas aulas subsequentes. Bom, trabalhamos o que seria a bibliologia e nós conceituamos a bibliologia como uma das matérias que compreende a sistemática, tendo como um de seus pressupostos o estudo das Sagradas Escrituras, né? Então, a bibliologia a priori tem por definição essa averiguação de forma panorâmica de alguns pontos, né? Formação, desenvolvimento, divisões e assuntos gerais concernentes à Bíblia Sagrada. Então, bibliologia basicamente é isso: formação, desenvolvimento, divisões e assuntos gerais. Nós, na primeira aula, né, nessa aula que nós estamos revisando, trabalhamos um pouco a parte de formação, desenvolvimento nem tanto, mas nessa primeira parte,
nós vamos trabalhar essas 4 partes, embora na última aula nós trabalhamos apenas um pouco a introdução mesmo da bibliologia, mas nessa aula de hoje nós trabalharemos mais formação e desenvolvimento e divisões também da Bíblia Sagrada. Os assuntos gerais a gente trabalha mais na próxima aula, na última aula. Então, basicamente, essa aula ela é de suma importância para que você possa aprofundar-se mais no que diz respeito à bibliologia. O propósito dessa matéria é demonstrar que a Bíblia não é apenas um livro, mas é sobretudo a palavra de Deus. Esse é o principal propósito para nós em estudar bibliologia. É entender que a Bíblia não é um livro, não é apenas um livro, mas é a palavra de Deus. E nós pensamos um pouco sobre essa frase do Dietrich Bonhoeffer, né? Não tente tornar a Bíblia importante, ela já é importante por si mesma. Nada a mais do que você fizer vai torná-la mais importante. Sua melhor pregação, a sua melhor exposição bíblica, o maior ato de fé, de coragem que você tiver para defender a Bíblia Sagrada e dizer que ela é importante, não fará ela mais importante. Ela por si só já é importante e nós falamos muito disso aqui. Gastamos quase uns 10 minutos falando sobre isso na aula passada. Beleza? Bom, aqui tem algumas citações, né, do primeiro presidente dos Estados Unidos e do 14º, né, George Washington e Abraham Lincoln, falando sobre a Bíblia como sendo um dos maiores presentes que Deus já deu ao homem. E George Washington dizendo que é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Pois bem, falamos um pouco sobre o liberalismo teológico, bem introdutório mesmo, porque nós trabalharemos um pouco mais essa questão do liberalismo teológico em aulas seguintes. Da mesma forma, o sistema do método histórico crítico. Eu esqueci de falar na última aula, e é até bom fazer essa recapitulação, que eu falo para vocês que dentro do liberalismo teológico não foi apenas o método histórico crítico, mas o método historiogramatical, né, a crítica textual e outros sistemas, né, que vieram como forma de metodologia científica para trazer verificação de confiabilidade à Bíblia Sagrada, sendo que nós já falamos sobre isso, a Bíblia não precisa dessa confiabilidade da ciência, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. E aí o liberalismo teológico veio trazendo aí a demitologização, tirando todo tipo de ação transcendental, sobrenatural, tratando esses eventos apenas como meros mitos. Rudolf Bultmann, ele é um dos precursores, né, dessa retirada da sobrenaturalidade das escrituras, trocando essas ações, né, esse modus operandi, né, do sobrenatural na Bíblia, por mito, né? Histórias contadas pelos discípulos de Jesus para dar mais notoriedade. Não só discípulos de Jesus, mas no Antigo Testamento, os discípulos ou os seguidores de Yahvé, para dar mais credibilidade ao fato narrado, à narrativa. Então, o método histórico-crítico, o método historiogramatical, a hipótese documentária e todos os outros métodos de análise da Bíblia Sagrada vêm ao encontro das Escrituras para estudá-la cientificamente, tirando todo o pressuposto de fé. E nós sabemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus e nós confiamos nisso por causa da fé. Então se tira todo tipo de crença, né, das Escrituras, automaticamente ela perde a credibilidade, e é isso que acontece ali a partir do século 17, 18, 19 e até no século 20 a gente vê aí 1941 Rudolf Bultmann trazendo a desmitologização. Então, é por conta desses fatores que nós estudamos bibliologia. Estudamos para que possamos nos munir de informações suficientes para combater o liberalismo teológico, que a cada dia está se tornando mais fraco, mas ainda existe, inclusive, recentemente, pastores, né, como Ed Renekiewicz, tem o Victor Azevedo também, que inclusive até lançou um livro falando sobre
a falibilidade, né, das Escrituras. E nós sabemos que a Bíblia, como palavra de Deus, ela é inerrante, né? Ou seja, ela não contém erros, ela é infalível e nós precisamos defender a Bíblia. Nós não devemos, como o Dietrich Bonhoeffer disse, a gente não tem como deixar ela mais importante, mas defender o que está escrito, sim, nós podemos e nós fazemos para a glória de Deus. Bom, vimos também a questão da etimologia, de onde provém o termo Bíblia, o que esse termo significa. E aí o fato curioso é que tudo isso, todo o nome Bíblia, toda a história do termo Bíblia começa em uma cidade chamada Gubla, né, pelos fenícios, Gebal pelos árabes, pelos hebreus, né, Gebal, inclusive tem um texto bíblico, Gubaio pelos árabes, e quando os gregos assumem o poder com Alexandre o Grande, nós temos aí a cidade com o nome de Biblos. Por que Biblos? Porque é nessa cidade onde os rolos eram enrolados e colocados dentro de jarros a serem transportados comercialmente, né, rumo à Europa, Egito, Ásia Menor e por aí vai. Então, os gregos, lá em 323, 330, por aí, colocam o nome dessa cidade de Biblos por conta dessa rotatividade que existia de rolos. E rolo, né, um termo grego para rolo é biblion. E vários rolos, vários biblion, se torna Bíblia, a palavra grega para o plural de rolo. Por conta disso, a Bíblia ela acabou se chamando Bíblia por ser uma junção de rolos, de livros. Então, 66 livros juntos e por isso o termo Bíblia. Aqui está a imagenzinha. E a palavra Bíblia ela não aparece no texto sagrado. Nós vimos aí que o termo Bíblia mesmo aparece pela primeira vez na história da igreja com Jerônimo, século IV, né, com Atanásio, também no século IV, nos concílios, né? E a própria Bíblia, o termo Bíblia não aparece dentro das escrituras. Os termos mais conhecidos livro, livro da aliança, escritura, escritura da verdade, livro do profeta, palavra de Deus, sagradas escrituras, livro da lei, palavra da verdade, sagradas letras. E essa Bíblia Sagrada, ela foi escrita aí por cerca de... Pronto. Essa Bíblia Sagrada foi escrita por cerca de 40 autores das mais diferentes atividades. Moisés, Pedro, Amós, Josué, Neemias, Lucas, cada um com sua especificidade funcional, cada um com o seu trabalho diferenciado, mas todos inspirados por Deus para que de alguma forma pudesse ser um instrumento nesse processo de escrituração da Bíblia. Qual é a mensagem da Bíblia? Nós vimos que as mensagens da Bíblia, né, ao torno, são 5. Apresentar Deus como Criador e Senhor de tudo. Falamos um pouco sobre a questão do livro do Gênesis. Apresentar sem reserva a verdade e a realidade do pecado. Apresentar o plano de salvação para o homem. Apresentar mensagens de esperança para os nossos dias. Apresentar o que vai acontecer no futuro, né? Basicamente, essas 5 mensagens a Bíblia ela traz para os nossos dias. A Bíblia ela tem, pessoal, uma sequência muito discutida dentro do campo acadêmico, teológico, vamos dizer assim, que é a queda, a redenção, queda, punição, glorificação e redenção, né? Eu acho que é isso. Pode confirmar depois. Mas, além disso, nós vimos também na última aula a questão sobre os fatos, né, sobre a Bíblia. Primeiro, ela foi o primeiro livro impresso do mundo, não apenas o mais impresso, mas também o mais lido e vendido, traduzido da história. Né? Desde 1439, quando Johannes Gutenberg ele cria a máquina de imprimir, né? E começa
essa tendência de impressão, nós percebemos aí que o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia Sagrada, e depois dele, então, começa várias e várias e várias cópias, a tal ponto aí que em 2011 nós tínhamos aí mais de 3,9 bilhões de cópias, em mais de 3 mil línguas e dialetos que já tiveram já a Bíblia Sagrada traduzidas, né, para os seus idiomas. Isso sim é um verdadeiro best-seller, verdade. Um terceiro fato que nós vimos também interessante é a questão da divisão, né, dos textos, capítulos e versículos. Deu séculos depois, em 1927, Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert Stephanus organizou a Bíblia em versículos, unificando com sistemas de capítulos, né? A primeira versão da Vulgata em francês, com sistema de capítulos e versículos, é publicada em 1553. Engraçado que naquele mesmo dia, nós recebemos uma pergunta, na última aula, nós recebemos uma pergunta, se não me falha a memória, da Laodiceia, onde ela perguntava com relação às epígrafes, né, os títulos. E naquele mesmo dia teve uma live do mestre Esdras Costa Bento, né, que foi meu professor, e ele falou justamente sobre isso. Ele trabalhou essa questão da divisão, né, e ele não chegou a comentar essa questão dos títulos da epígrafe. E eu fui dar uma pesquisada e realmente essa questão do título, ao que tudo indica, começa também na Bíblia Vulgata em francês, em 1553. Então, Laodiceia, a partir de 1553 já começa já os títulos, mas esses títulos sempre ficam a cargo das editoras ou dos tradutores, porque o título é com base na perícope. Então, dependendo de como o tradutor verificar a perícope, então ele vai automaticamente intitular, né, da maneira que ele quer. Vou dar um exemplo clássico aqui, tá? Algumas Bíblias vocês vão pegar Mateus capítulo de número 5 e vai estar lá o Sermão da Montanha, tá? Por quê? Essas Bíblias, elas apenas dividem o Sermão da Montanha, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então ela não faz mais divisão nenhuma, porque ela só está querendo te dizer, principalmente as Bíblias mais antigas, ela só está querendo te informar que Mateus 5, 6 e 7 trata-se do Sermão da Montanha. Agora, se você pegar algumas Bíblias mais atuais, você vai perceber que o tradutor, a editora, ele coloca o seguinte: capítulo 5 de Mateus, está lá a epígrafe grandona, o Sermão da Montanha, mas logo embaixo ele já coloca as bem-aventuranças, porque do versículo 1 até o versículo 11, das bem-aventuranças. Então ele vai tratar especificamente do versículo 1 até o versículo 11 sobre as bem-aventuranças. Aí depois ele já vai colocar um outro título, porque já muda o assunto, é outra perícope, e aí ele já coloca um outro título, uma outra epígrafe, tá bom? Então, basicamente, respondendo aí agora mais a fundo a pergunta da Laodiceia, que eu lembrei aqui, possivelmente desde quando ela é unificada com capítulos e versículos, já começa então os títulos, né, as epígrafes, como a gente chama. Então vamos lá, pessoal, vamos começar propriamente nossa aula de hoje, tratando sobre o panorama histórico da Bíblia Sagrada. Eu trabalho essa questão do panorama como uma questão abrangente à formação do cano do Antigo e do Novo Testamento, beleza? Eu queria que vocês entendessem essa questão do panorama aqui. Ah, professor, por que o senhor não colocou a formação do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Porque a formação está dentro desse panorama de como é que se estabelece o programa, o projeto de escrituração, né, e canonização do Antigo e do Novo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia não cai do céu. Lembra que nós falamos isso lá na primeira perspectiva? A Bíblia ela não cai do céu. E pelo fato de ela não ter caído do céu, ela passa por um processo de escrituração e canonização, né? Para saber o que é inspirado, o que não é inspirado. E essa parte da nossa matéria é justamente para que a gente possa delinear
né, e ter um entendimento de como é que se deu todo esse processo. Eu quero que a partir de agora você tenha um pouco de atenção, porque nós não temos, né, um processo linear, né? Linear que eu digo assim, nós não temos um processo de escrituração pontual, no sentido de, aconteceu isso, depois isso. Não. É bem bagunçado, tá? São datações que nós não temos precisão, né, certeira, se de fato aconteceu isso, não aconteceu isso. Mas eu queria, pelo menos hoje, para vocês, não dificultar, mas trabalhar de uma maneira que vocês compreendam mais ou menos como é que se deu esse processo, e deixarei depois, né, um livro para que vocês possam ler e ter mais noção. Vocês sabem, todo seminário, toda faculdade, todo tipo de ensino é muita coisa, então o professor não tem como destrinchar tudo. A gente apenas abrange o que precisa ser entendido e compreendido pelo aluno, e depois você vai mergulhar aí nos livros e entender um pouco mais, beleza? Bom, a Bíblia ela não cai do céu. Nós trabalhamos isso na primeira perspectiva. Não cai do céu porque sua Bíblia, ela veio de uma editora. Não, professor, a minha Bíblia é inspirada por Deus, sim. A sua Bíblia ela é a palavra de Deus, mas o que você tem aí veio de uma editora. E essa editora, ela imprimiu uma tradução específica para o português. Essa tradução que você tem aí, ela foi baseada em esforços de um grupo de tradutores que com afinco trabalharam com edições críticas do Novo Testamento em grego e do Antigo Testamento em hebraico e aramaico. Só que fazendo um parênteses para dizer para vocês que no Novo Testamento também tem aramaico, né? Principalmente no Evangelho de Lucas. Como Lucas está escrevendo para pessoal que não entendia muito bem a língua hebraica e aramaica, faz necessário ele traduzir as palavras que não fazia sentido, né, para os seus ouvintes. Exemplo, tetelestai, talita cumi, né, são palavras em aramaico, tá? Então, essas edições críticas são publicações do texto do Antigo e do Novo Testamento em seus idiomas originais, com a adição de fontes e parágrafos para torná-los legíveis. Então, o que nós temos hoje em mãos são traduções de manuscritos que foram gradualmente descobertos, coletados e compilados nos últimos 2.000 anos e estão alojados em museus, bibliotecas e coleções particulares em todo o mundo. Eu estou dizendo isso porque, para que você entenda que a Bíblia que você tem hoje na sua casa, ela passou por um processo de tradução de um manuscrito esse, diga-se de passagem, que data, né, não da época lá de Jesus, né, mas que data de agora a pouco, né, de século do primeiro milênio, né, da virada do século IX para o primeiro milênio. Alguns manuscritos são mais novos, datam ali do século XI, século XII, e em 1940, 1941, foram encontrados aí os manuscritos que vocês conhecem de Corã. Se não conhecem, vocês vão conhecer, porque nós vamos falar deles um pouco nessa disciplina ainda, que foram achados praticamente todos os livros do Antigo Testamento, alguns dos Novos, e que a datação deles dá lá do segundo século, e são os mais antigos que nós temos, inclusive, né? Isso significa dizer, pessoal, que, nós não temos mais original da Bíblia Sagrada. Não temos, professor? Não. O que nós temos são cópias de cópias de cópias de cópias. A história de como a Bíblia chegou até nós, na forma em que a conhecemos, é longa e fascinante. Começa com os manuscritos originais ou autógrafos. Eu queria que a partir de hoje vocês falassem
esta palavrinha, autógrafos. Autógrafos, pessoal, não é aquele risquinho, né, que os famosos costumam dar para aqueles que ficam lá na porta do hotel esperando ansiosamente o ídolo sair para poder dar um autógrafo. Não, autógrafos dentro da teologia e dentro também de todo tipo de ciência que trabalha com manuscritos, né, com achados arqueológicos que tem grafia. Autógrafos, na realidade, é o primeiro escrito, ou chamado de escrito ou manuscrito original. É o pergaminho lá que foi escrito lá pelo apóstolo Paulo. É o livro que foi escrito lá por Samuel, né? É o livro lá que o profeta Jeremias escreveu. É o livro lá que o profeta Isaías aquele lá, o primeiro que ele escreveu, é chamado de autógrafo. E aí você pode me perguntar, professor, nós temos algum autógrafo? Não, não temos. Nós não temos mais nenhum escrito original, pessoal, não temos. O que nós temos são cópias de cópias de cópias de cópias. E aí você deve estar agora bem assustado, se você não sabia disso, se perguntando, mas qual o critério de confiança, né, em um livro que você não tem mais o original? Você tem a cópia da cópia da cópia. Vamos pensar um pouco sobre isso aqui, porque é um assunto bem interessante e que ocasiona dúvidas, né? Não só em vocês, mas também, quem sabe, em pessoas que vão perguntar isso para vocês, né? Se a Bíblia, ela de fato e de verdade não possui mais originais, como acreditar nas cópias? Bom, a gente acredita nas cópias com base nos achados arqueológicos. E quanto mais antigo o achado arqueológico, né, a datação dele mais antiga, mais a confiabilidade do manuscrito. Exemplo, os manuscritos do Antigo Testamento que nós tínhamos mais antigo datava da virada do século IX para o século pro primeiro milênio, né? Ali, 900 e alguma coisinha, mil e alguma coisinha. Eram os manuscritos mais antigos que nós tínhamos, nós nos baseávamos por ele, né? Os tradutores, as editoras, utilizavam esse manuscrito. Quando foi descoberto Corã, em 1940, os achados ali, os livros ali encontrados, eles receberam datação dentro da arqueologia lá do século II depois de Cristo. Ou seja, se a nossa confiança do texto bíblico ele era ali do primeiro milênio, né, século IX para o primeiro milênio, e nós já nos confiávamos nele, fazendo ali a crítica textual com outros manuscritos achados agora mais recentes, que têm datações mais recentes. Os manuscritos do Mar Morto, né, que são os manuscritos encontrados em Corã, com datação do século II, eles são muito mais antigos. Se eles são mais antigos, eles se aproximam mais ainda dos autógrafos, né, dos manuscritos originais. E aí, qual é o princípio de confiabilidade? O princípio de confiabilidade é que quando você pega um manuscrito datado do século II, do século IX, do século XII, do século XV, quando você pega manuscritos com datações diferentes e você faz uma comparação, essa comparação ela é quase que unânime, perfeita, entendeu? Só a nível de comparação, para vocês terem ideia, recentemente eu vi um especialista no filósofo Arthur Schopenhauer, né? Ele falando um pouco sobre a crítica textual dos escritos de Arthur Schopenhauer, e eu estou falando de um filósofo do século XVIII, tá? Que escreveu no século XVIII. E ele com uma dificuldade gigantesca de fazer uma comparação dos achados escritos de Arthur Schopenhauer, porque a diferença era gritante, entendeu? Outro exemplo, Nietzsche. Nós temos os especialistas em Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, século XIX, eles também têm
uma dificuldade muito grande com os escritos de Nietzsche, porque existem diferenças gritantes, gigantescas em manuscritos achados de Nietzsche. Há até histórias de que a própria irmã de Nietzsche tenha adulterado muitas das suas obras, o que dificulta os especialistas de Nietzsche saber se de fato, de verdade, é o próprio Nietzsche que escreveu aquilo, né? Ou se houve uma adição. E quando você vai para as escrituras sagradas, você percebe que existe uma unanimidade inacreditável. É por isso que a Bíblia ela recebe tanto ataque, porque o processo de curadoria do Espírito Santo para manter a integridade escriturística da Bíblia Sagrada, desde quando ela foi fechada no seu cano, desde quando os autógrafos começaram a escrever, até as traduções, é um negócio de doido, é inimaginável, é sobrenatural, entendeu? Por isso que a Bíblia ela é a palavra de Deus, porque ela não tem apenas o processo de tradução dos tradutores, mas tem o processo de inspiração do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus conduzindo, né, todo o processo de escrituração da Bíblia Sagrada, porque ela não é apenas um livro, ela é a palavra de Deus. Glória, né? Isso é para ficar alegre, gente. É uma aula, mas falando isso, nós sentimos a presença de Deus, porque é milagre. É milagre você ter a palavra de Deus com tanto tempo, né, sendo perdida. Vários momentos da história da igreja mandaram queimar todas as Bíblias existentes e ainda assim ela não perde o seu papel fundamental, né, de manter a palavra de Deus. Então, como é que a gente faz para saber realmente que ela não se perdeu? Porque quando você faz as comparações, são pouquíssimas coisas que têm diferença. Tanto que, quando vocês estudarem hermenêutica comigo, vocês vão aprender o processo de variante linguística. E na variante linguística, o que acontece? Tem um manuscrito e tem outro. Mas aí tem uma palavra que não tem no manuscrito e tem no outro. No outro já tem duas palavras e não tem nesse. Nesse daqui a vírgula está em um lugar, aquela ali a vírgula que eu digo são formas de entender que existe um tempo, né? Que o autor está dando um tempo. Então, são coisas bobas que tem diferença nos manuscritos, mas que não interfere nada no texto, sabe? Questão de verbo, são essas... questão de ortografia mesmo, entendeu? Mas em termos de texto, né, de essência, não perde nada, entendeu? Então, nós temos originais? Nós não temos originais. O que nós temos hoje são cópias de cópias de cópias e que aprove Deus pelo processo aí de cuidado, né, do Espírito Santo, salvaguardar durante todo esse período, esse processo de escrituração e tramitação, né, das Sagradas Escrituras. Beleza, pessoal? Entenderam? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, então, e trabalhar um pouquinho agora como é que se deu o desenvolvimento do Antigo Testamento. Bom, a história do Antigo Testamento começa com ordens de Deus para que Moisés escrevesse tudo o que acontecesse em um livro. Êxodo 17:14, a gente percebe isso quando Deus diz para Moisés, escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus. Você percebe como existe uma ordem de Deus para que se escrevesse tudo, no primeiro momento, para a memória, beleza? Moisés escreve, então, o Pentateuco, e os acontecimentos anteriores a ele provêm de uma tradição oral, passada de geração a geração. Isso eu estou falando por quê? Porque pode gerar uma pergunta. Bom, professor, eu sei que Moisés escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Beleza, Números, Levítico e Deuteronômio. Mas Moisés, ele não estava no Gênesis. Moisés aparece só em Êxodo, capítulo de número 3, né? Como a gente compreende que Moisés ele escreve
né, o Gênesis. Não apenas isso, eu vou ser mais capcioso ainda na pergunta para vocês. Como compreender Moisés escrevendo Gênesis do capítulo 1 até o capítulo de número 11, né? Porque é muito interessante a gente notar essas diferenças, porque é basicamente o seguinte: imagina que Abraão ele é chamado por Deus, e aí de Abraão vem os momentos do patriarcado, né? Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, depois vem a história de José, depois já aparece Moisés em cena. Então é fácil compreender de que de geração a geração a gente tem a história de Abraão até Moisés, mas Abraão é chamado num período bem depois da Torre de Babel, que é Gênesis capítulo de número 11. Então, como compreender? Bom, as respostas para essa pergunta você terá quando nós estivermos estudando o Pentateuco. No primeiro momento, o que você precisa entender é que Moisés ele escreve o Pentateuco e que os períodos em que Moisés não viveu, ele ficou sabendo por tradição oral, né? Foi passado hereditariamente de pai para filho, né? E ele fica sabendo disso e ele escreve tudo isso, beleza? Bom, o Pentateuco, então, ele é tido como sendo composto por aquilo que corresponde à lei de Deus. Quando você ouve dizer que a Torá é a lei de Deus, é porque a Torá, ela compreende os 5 primeiros livros da Bíblia. A partir de Josué, vai se consolidando como história do povo de Deus, os acontecimentos e sendo tudo registrado em livro, tanto os períodos dos reis de Israel como os profetas. Ao que tudo indica, foi Esdras, né? Esdras, ali século V, se não me falha a memória, que reuniu os livros, né? A maioria dos livros até então, e mais tarde ficaria conhecido como Tanakh, né? Tanakh é a expressão abreviada da Bíblia hebraica. Abreviada por quê, professor? Porque Tanakh é a abreviação de 3 palavras. Deixa eu ver se consigo escrever aqui para vocês, né? Para que vocês possam também escrever aí no papel de vocês, em caneta. Aqui, ó. Tanakh, Tanakh. Cada palavrinha dessa aqui, ó, cada junção, cada dupla dessa corresponde a uma palavra. Beleza? Vamos entender aqui agora que palavra é essa que eu fiz. Pronto. Vamos lá. O tar vem de Torá. Torá. O na vem de Nevi, tá? E o K e H vem de que, tu, vim. Desenhar com mouse, vocês viram que não deu muito certo, né? Mas beleza, vocês entenderam que Tanakh é o termo que se dá à Bíblia hebraica, que é a abreviação de Torá, lei, Neviim, profetas, né? Profetas, e Ketuvim, escritos. Escritos. Beleza? Então, existem divergências de interpretação, mas que não cabe agora eu falar para vocês. Mas vocês precisam basicamente entender que a Bíblia hebraica, ela depois de formada, né, ela recebe o nome de Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim. Tanto que quando Jesus ele vai falar com os fariseus, ele fala, ó, está escrito na lei de Moisés, nos profetas e em salmos, e nos salmos. Por que salmos não escritos? Por que Jesus não relata escritos lá nos evangelhos? Só fala da Torá, da lei, né? Dos profetas, acredita na lei, nos profetas e nos salmos. É porque os salmos faziam parte dos escritos, né? E salmos é onde continha o maior número de livros, né? Porque salmos, vocês sabem, são
50 salmos. Então, como o Salmo era o maior livro dos escritos, no Novo Testamento, acredita-se que Jesus, quando se refere aos salmos, se refere aos escritos. Então, esses três aqui formam a Bíblia hebraica. Beleza? Então vamos lá. A gente já sabe já de tudo isso, né? Dessa questão aí de que foi, ao que tudo indica, no período de Esdras, que reuniu-se, né, todos os 39 livros do Antigo Testamento. E esses 39 livros do Antigo Testamento se chama Tanakh. Bom, eu vou voltar a esse assunto daqui a pouco, mas por enquanto vamos saber quais eram os critérios para a seleção dos livros sagrados no cânon judaico. Ou seja, quais eram os critérios que eles usaram para dizer se um livro entraria ou não no cânon judaico? Bom, primeiro, o escrito tinha de ser composto em hebraico, ou seja, tinha que ter sido escrito em hebraico. As únicas exceções que foram escritas em aramaico é Daniel, capítulo 2, do 4 ao 7, e o versículo 28. Trechos atribuídos a Esdras, então algumas partes de Esdras também estavam em aramaico, mas como fazia parte de um todo, acabou sendo penhorado a ele, né, essa questão da inspiração e entra no cânon do Antigo Testamento. E Jeremias, né, capítulo 10, versículo 11, que também tem o aramaico. O hebraico era a língua da Sagrada Escritura e o aramaico era a língua da fala comum. Então, pelo fato deles falarem aramaico, eles escreviam em hebraico quando se tratava de um texto possivelmente profético, e por conta disso, esse texto, então, ele entra no cânon. O segundo critério, além de ter sido escrito em hebraico, o escrito tinha que ser sancionado pelo uso da comunidade judaica, né? Não adiantava nada ter sido escrito em hebraico se ele não tivesse algum tipo de utilidade no livro. Exemplo, o livro de Esté. O livro de Esté, ele não ia entrar no cânon, né, por dois motivos. Primeiro, porque não se via utilização nenhuma no livro de Esté, né, se não tivesse, no caso, a institucionalização da festa de Purim. Se vocês verem lá no capítulo, acho que 7, se não me falha a memória de Esté, tem a institucionalização da festa de Purim, quando o rei resolve matar o Amã, né, que está tentando matar Mardoqueu, e aí depois, quando Deus dá o livramento ao povo, o povo jejua, Esté consegue alcançar o rei Assuero e não ser, juntamente com os judeus exterminados, né, pelo rei assírio. Então, Esté, juntamente com os judeus ali, eles institucionalizam a festa de Purim. Então, os judeus começam a festejar, né, Purim, pelo livramento que Deus deu através da Esté. Então, por conta dessa festa, né, por causa dessa festa que traz então um uso para a comunidade judaica, Esté entra. Mas o livro de Esté ele foi debatido, e a gente vai ver isso depois um pouco mais, porque o nome de Esté não aparece a palavra Deus, né, não aparece no momento nenhum o termo Yahvé. Então, eles ficavam ali na dúvida se, de fato, o livro de Esté deveria ser inspirado ou não, porque não tinha nenhuma menção a Deus, né? A palavra Deus não aparece. Só a nível de comparação, um livro apócrifo de Judite não recebe esse apoio. É um livro apócrifo, que daqui a pouco a gente vai saber o que é, e que não entra no cânon justamente porque não tinha nada para ser sancionado pela comunidade judaica que o fizesse entrar no cânon. Beleza? Então, primeiro, critério para a seleção do cânon judaico, ele tinha que ser em hebraico. Segundo, ele tinha que ter algum tipo de uso para a comunidade judaica. Terceiro, os escritos tinham que conter um dos grandes temas religiosos do judaísmo, como a eleição ou a aliança, né? E um dos livros que ficaria de fora por conta desse critério era o Cântico dos Cânticos, ou seja, Cantares,
porque o livro de Cantares, ele não tem nenhum tipo de tema relevante, assim como eleição, aliança, apenas tem. É, é como se fosse uma carta, sabe? O livro de Cantares é como se fosse uma declaração de amor, né, de Salomão para Sulamita. Então, alegorizaram o livro de Cantares, né, de Salomão, entendendo aí uma questão de amor e aliança entre Deus sendo Salomão e Israel sendo Sulamita, e por conta disso o livro ele vai entrar no cânon. Mas Cântico dos Cânticos, ele também tem um outro motivo, né? Cântico dos Cânticos, assim como Esté, é considerado como antilegômena. Antilegômeno é sobre os quais se falam, contra os quais se fala. Os antilegômenos eram livros que entraram no cano, mas que mesmo depois que entraram no cano, ainda ficaram com o pé atrás se ele de fato era inspirado ou não. Esté, eu já falei o motivo, né? Não tem a palavra Deus. Cântico dos Cânticos é porque tem uma linguagem sexual muito exacerbada, né? Possui diversos trechos ali que no hebraico, de fato, de verdade, utiliza muita sensualidade, né? Partes íntimas e tal. Por mais que os tradutores eles eles cubram as partes íntimas, mas tem no livro de Cantares ali alusões a partes íntimas. Então, foi um livro que balançou os judeus e quase que ele não entra. Mas, a grosso modo, essa parte aí da sexualidade não está nem tão a lume, assim, né? Não foi nenhuma discussão tão grande quanto a questão da eleição e da aliança, que é um tema muito mais presente dentro da Torá, né? Eleição e aliança, vocês sabem que o livro do Gênesis é o livro da aliança, né? O Antigo Testamento é o testamento da aliança. Nós temos pelo menos aí 10 alianças, do Gênesis até Malaquias. Então, se não tiver eleição e aliança, automaticamente está desclassificado. 4. O escrito tinha que ser composto antes da época de Esdras, pois era popularmente acreditado que a inspiração havia cessado depois. É aquela questão de depois que Esdras ele reúne os livros ali e fecha, né? Na inauguração do novo templo lá em Ageu, é lido o livro da lei, o livro da lei, automaticamente Esdras ali já reúne todos os principais livros, né? Que ele acreditava ser inspirado, automaticamente o que vem depois já é tido já como sem inspiração. Então até Esdras tudo entrou, depois de Esdras nada entrou. Ah, professor, e Malaquias? Malaquias é contemporâneo, tá? A Bíblia ela não está numa sequência cronológica, só para vocês saberem. Vocês vão estudar comigo os profetas e a gente vai tratar essa linha a linha genealógica não, pessoal. A linha cronológica, né, perfeitamente. Bom, e para que a gente possa encerrar essa parte, ao que tudo indica, mas volto a dizer, existem asteriscos, mas ao que tudo indica, né, uma boa parte dos estudiosos acreditam que é no Concílio de Jâmina em 90 depois de Cristo, ou seja, no final do primeiro século depois de Cristo, acontece um concílio entre alguns rabinos e fica de fato constatado que os 39 livros, que na realidade não eram 39, eram 24, né? Pô, professor, mas por que 24? Na minha Bíblia aqui tem 39. Porque para os judeus não existe a separação de primeira e segunda reis, primeira e segunda Salomão, crônicas, alguns livros que a gente separa no cânon, na Bíblia hebraica não tem. É no Concílio de Jâmina, então, que são definidos de fato de verdade os 39 livros do Antigo Testamento. Isso se deu por alguns motivos, né? Essa tradição, né? Esse ponto, esse grupo, né? Da ortodoxia acredita que foi por alguns motivos. O primeiro motivo é porque tinha-se muita, mas muita obra aparecendo ali no primeiro século. Muita obra. Todas elas ali com o nome, com os homônimos dos profetas. Então,
A gente vai ver isso daqui a pouco, mas principalmente apócrifos. Gente, apócrifos tinha um monte. Então, apareceu um segundo livro do profeta Ezequiel, apareceu, tipo assim, vários livros que tinham como um codinome os profetas, para poder dar mais ênfase, sabe? Então, foi preciso um concílio para dizer, não, vamos verificar aqui o que realmente de fato é e não é, porque tá virando bagunça, né? Essa foi a ideia. Então, em 90, eles se reúnem e estabelece a canonização dos 39 livros que nós temos hoje, tá? E o segundo motivo pelo qual eles se reúnem é que eles precisavam diferenciar o cano deles de um cano que estava começando a surgir, que era o dos seguidores do Nazareno, ou seja, de Jesus. Então precisava se dar uma resposta, né, para os judeus no que diz respeito ao seu cano, então no ano 90. Se perguntar assim para você, quando é que o Antigo Testamento ele foi fechado? Bom, a grosso modo, 90. Beleza? 90. Vamos lá. Apócrifos, que eu acabei de falar. Os chamados apócrifos, do grego apócrifos, que significa oculto, refere-se a uma série de livros escritos por autores judeus que foram amplamente lidos por judeus e cristãos, mas considerados de autoria questionável. Lembra que eu falei de muitas obras que estavam aparecendo com nomes de profetas, ou seja, autoria questionável ou de origem duvidosa. Por essa razão, os judeus os omitiram de seu cano e os cristãos eventualmente atribuíram a ele status secundários. Então, com relação aos apócrifos, nós temos duas visões. Uma visão negativa e uma visão positiva. A visão negativa é de acordo com a Confissão de Fé de Westminster, né? Capítulo 1.3 vai dizer: os livros comumente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon das Escrituras e, portanto, não têm autoridade na Igreja de Deus, nem devem ser aprovados ou usados de forma além de outros escritos humanos. Então, a parte mais tradicional da igreja, principalmente ali a partir dos reformadores, fica com a não inclusão dos livros apócrifos no cano já pré-estabelecido dos 66 livros. Então, os 66 livros estão fechados, né? Ou seja, como a gente está tratando aqui do Antigo Testamento, o Antigo Testamento já está com os 39 fechados, não tem mais possibilidade de acréscimos. A expiração foi até Malaquias e ponto final. A visão positiva que é o catecismo anglicano, das igrejas anglicanas da América do Norte, em 2020 eles vão dizer o seguinte: os 14 livros apócrifos historicamente reconhecidos por esta igreja são escritos judaicos pré-cristãos que fornecem a base para o Novo Testamento e estão incluídos em muitas edições da Bíblia. Eles podem ser lidos como exemplos de vida fiel, mas não para estabelecer alguma doutrina. Então, essa visão aqui positiva do catecismo anglicano, eles aceitam os livros apócrifos não como estabelecimento de doutrina, mas podem ser lidos como exemplos de vida fiel, né? Nós temos então essas duas vertentes. Além dessas vertentes, dessas duas aqui, de catecismo, nós podemos colocar aqui também a questão da própria Igreja Católica, né? Que adotou para si alguns livros apócrifos. Aí tá alguns apócrifos, pessoal: Esdras grego, Odes, Oração de Manassés, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Macabeu, Salmo 151, Salmo 152, 155, Salmo de Salomão, Judite, Eclesiástico, Baruque, Epístola de Jeremias, Susana, Bel, Dragão, Sabedoria, Oração de Azarias, História de Susana. Desses livros aqui, eles entraram na Bíblia Católica, tá bom? Eles estão na Bíblia Católica. Se não me falha a memória, tem alguns aqui que não. Terceira e quarta Macabeus, eu acho que não. Os Salmos também não. Agora, Judite, Eclesiástico, Baruque, a Oração de Azarias. Gente, a Oração de Azarias é belíssima, tá? A Oração de Azarias é um apócrifo que foi colocado lá em Daniel, capítulo de número 2, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão dentro da fornalha. Azarias faz uma oração e essa oração ela é encontrada nessa parte apócrifa do profeta Daniel. Beleza? Bel e o Dragão também é um capítulo à parte do livro de Daniel.
Sabedoria é um livro muito interessante no que diz respeito a conhecimento, mas esses livros eles são apócrifos, eles não são inspirados e por isso a igreja não colocou, a igreja protestante não os colocou em seu cânon, apenas a católica. Deixa eu adiantar aqui, pessoal, porque eu também não posso deixar essa aula muito extensa, beleza? Qualquer coisa a gente tira as dúvidas no perguntas e respostas. Além dos apócrifos, nós temos livros que se perderam, pessoal. Eu coloquei aí, ó, depois se vocês quiserem tirar uma foto, vou dar até um tempo para vocês tirarem uma foto aí. Esse aqui são livros que são mencionados na Bíblia, mas que não foram encontrados. Então, nós temos aí o livro do Convênio, o livro das Guerras, livro de Jassá, livro dos Estatutos, livro dos Atos de Salomão, livro de Natã, de Gade, de Aías, de Ido, Semaías, Jeú, Zias, livro dos Videntes. Todos esses livros aí, eles são mencionados, né, no Antigo Testamento, mas eles não foram encontrados. Então, são supostamente, dentro da teologia, nós chamamos de livros perdidos. Nós não sabemos onde é que eles estão. Beleza? Bom, então, para que fique bem claro para vocês, com relação ao Antigo Testamento, pô, professor, tá bom, eu entendi aí, você explicou, mas tem mais alguma coisa que o senhor possa falar com relação ao Antigo Testamento, que a gente entenda? Bom, vocês sabem então que o Antigo Testamento é dividido em 3 partes, né? Torá, os profetas e os escritos. Tá, quem é que consolida os profetas? Ao que tudo indica, Samuel. Se você pegar 1 Samuel capítulo 10, versículo 25, Samuel ele vai escrever num livro a respeito dos deveres do seu rei. Isso 10, 25. Ele escreve no livro. Então você percebe que Samuel está escrevendo. Quando chega no 1 Samuel capítulo 19, versículo 20, você vai perceber que Samuel ele é responsável por cuidar de uma escola de profetas. E ao que tudo indica, essa escola de profetas ela foi responsável por dar início aos escritos do movimento profético. Quando você chega em Ezequiel capítulo 13, versículo 9, existe um registro oficial de profetas e seus escritos no templo. Tá lá, Ezequiel 13, 9. Quando você chega no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 2, 6 e 11, Daniel vai se referir aos livros que continham a lei de Moisés e os profetas. Os autores dos livros de Reis e Crônicas estavam cientes da existência de muitos outros livros, como a gente acabou de comentar aqui, escritos pelos profetas que narravam toda a história anterior ao exílio. Então, me parece que depois de Moisés, Josué dá sequência em escrever tudo. Depois de Josué, nós chegamos na época dos juízes, que ao que tudo indica é Samuel que escreve. Então Samuel escreve depois dos acontecimentos de Juízes, toda a história dos juízes, e ao mesmo tempo ele dá início ao ministério profético, porque vocês sabem que Samuel ele era sacerdote, profeta e juiz. Ele foi o último juiz, tá? Mas ele inicia um movimento profético fortíssimo. E com essas referências que eu dei para vocês de Ezequiel e Daniel, parece existir já um movimento dentro de Israel de consolidação de escritos proféticos, né? E nós temos aí vários indícios dentro do Antigo Testamento de que esse ministério profético ele era não apenas de verbalização, mas de escrito também. Quando você chega no profeta Jeremias, você percebe que ele é um profeta que o tempo todo Deus está mandando escrever. Você pegar Jeremias capítulo 30, versículo 2, 36, 1 e 2, 45, 1 e 2, 51, versículo 60 e 63, se não me falha a memória, é isso aí, 51, 60 e 63, você vai ver que Jeremias está o tempo todo
escrevendo. Olha o que vai dizer Jeremias 36:18. Falando Jeremias, ele vai dizer: com a sua boca ditava-me todas estas palavras e eu a escrevia com tinta. Então, assim, é, Ezequiel referiu-se a Daniel por nome como notável servo de Deus, lá em Ezequiel 14, versículo 20. E Daniel, ele possuía uma cópia dos livros de Moisés e dos profetas, do qual o livro de Jeremias, podemos presumir razoavelmente que a comunidade judaica no exílio babilônico possuía os livros de Gênesis a Daniel. Quando nós chegamos no período de Esdras, que ele volta da Babilônia trazendo consigo os livros de Moisés e dos profetas, ele então me parece reunir e consolidar tudo aquilo que hoje nós entendemos como Antigo Testamento. As referências para essa consolidação estão lá em Esdras 6:18 e Neemias 9:14, 26 e Esdras 6:18 e Neemias capítulo 9, versículo 14 até o 30. Lá você vai perceber claramente, fortemente, Esdras se preocupando na reinauguração, né, do templo, de trazer ao centro do templo a Torá e os profetas. Então você percebe que esse processo de formação do Antigo Testamento, ele, por mais que seja assim, sabe, um laicar, tipo um eletrocardiograma, ele vai se consolidando, o Espírito Santo vai trabalhando a consolidação, todos eles vão escrevendo os seus textos e a compilação fica por conta de Esdras. Então, Esdras compila tudo e aí a gente entra então naqueles 400 anos, que é o período chamado período interbíblico de Malaquias até Mateus, onde Deus não fala. Esse período que Deus não fala, os judeus acreditam que a inspiração cessa. A inspiração cessa onde? Em Malaquias. Então, em 90 depois de Cristo, no Concílio de Jâmina, que eu falei agora há pouco para vocês, então tá uma discussão danada, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, eles vão e fecham, consolidam os 39 livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a igreja cristã, ela já recebe consolidado esses 39 livros. Ela então não entra mais na questão da inspiração desses 39. Para a igreja, né, pós-cristã, no caso pós-Cristo, os 39 já se configura inspirados por Deus, beleza? Até aqui, pessoal, a gente viu então essa parte do Antigo Testamento, né? Bom, pessoal, agora vamos tentar entender um pouco como é que se dá a formação das escrituras do Novo Testamento. Nós trabalhamos até aqui as do Antigo Testamento, que é um pouco mais complexa, um pouco mais complicado, mas que eu acredito que o último resumo que eu fiz deu para clarificar um pouco mais. Vamos agora entender a questão do Novo Testamento, beleza? Vamos lá. De forma semelhante à canonização do Antigo Testamento, as pessoas que coletaram esses livros cristãos os copiaram, compartilharam e os utilizaram no culto e na pregação. Ou seja, na medida em que os livros eram escritos, eles eram compartilhados nas igrejas, já como inspirados, carregando em si as palavras de Jesus, como tendo autoridade apostólica, né, dada por Deus. Beleza? A consolidação, então, do cânon do Novo Testamento foi um processo que não se deu de uma hora para outra, assim, da mesma forma como o Antigo Testamento, né? Que não se deu também de uma hora para outra. Foi uma construção. E esse processo gradual era à medida em que as igrejas chegaram a um acordo sobre uma lista definitiva de escritos cristãos. Ninguém andava com um detector, né, de inspiração, colecionando livros que atingiam em um alto nível de inspiração. A igreja do segundo século mantinha as escrituras judaicas, geralmente a Septuaginta, as palavras de Jesus, seja na tradição oral, nos evangelhos ou mesmo em outros escritos, e as instruções apostólicas, especialmente Pedro, Paulo e João, em alta consideração. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês isso aqui, eu não vou nem tirar da tela. O que é Septuaginta? Lembra que eu falei para vocês na última aula? Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento
do hebraico para o grego. Então, lembra que eu falei para vocês na formação do cano do Antigo Testamento que um dos critérios para que ele entrasse no cano era que tinha que ser hebraico? Lembra? Pois é. Só que a helenização, ou seja, o processo de aculturação grega sobre os judeus foi de uma forma tão intensa que a Bíblia que passou a ser válida, né, a ser lida, inclusive, na época de Jesus em diante, até um pouco antes, já era a Bíblia grega, chamada de Septuaginta, essa tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Então, a igreja, ela inicia tendo como o seu cânon a Septuaginta, ou seja, o Antigo Testamento traduzido para o grego, as palavras de Jesus, ou seja, os evangelhos, né? Seja de tradição oral ou escritos, como Mateus, Marcos, Lucas e João, e as instruções apostólicas, ou seja, as cartas dos apóstolos para as igrejas, que tinha alta consideração, e aqui especialmente Pedro, Paulo e João. Em meados do segundo século, os 4 evangelhos e uma coleção de cartas paulinas eram amplamente utilizados e altamente considerados. Eu estou dizendo para vocês, então, que em meados do século II, nós não tínhamos ainda um cânon do Novo Testamento definido, tá? O que se tinha eram mais cartas, né, os evangelhos, as cartas dos apóstolos em forma de instrução, rondando, passando pelas igrejas, de forma que era comum você chegar em uma igreja, né, em uma sinagoga não, que estou sendo anacrônico, mas você chegar em uma oikos, né, em uma casa onde acontecia uma liturgia cristã, onde pessoas se reuniam para falar sobre Jesus, para ensinar e tal. Era comum você chegar nesses lugares e estarem falando sobre uma dessas fontes, né? Seja a Septuaginta, ou seja, o Antigo Testamento, as palavras de Jesus em forma dos evangelhos, ou as instruções apostólicas. Século II, os evangelhos e algumas cartas paulinas eram amplamente utilizadas e altamente consideradas, mas nós não tínhamos ainda o cano fechado, beleza? No final do segundo século, surge a necessidade de fornecer uma lista oficial de livros sagrados para uso cristão, por causa de grupos cristãos hereges que adulteravam os escritos apostólicos ou compunham sua própria literatura concorrente. Entre eles estavam grupos como os ebionitas, os marcionitas, os valentinianos, que nós já aprendemos aqui, e os setianos, cada um com a sua própria revisão dos textos do Novo Testamento, com ideias variadas sobre a fé cristã e novos escritos para explicar seus pontos de vistas. Deixa eu explicar um pouco aqui para vocês essa questão. Imagine você que nós temos a Septuaginta, né, que rodava tranquilamente, mas nós temos Jesus acabou de partir, tá? Jesus foi assunto aos céus, a igreja deu-se início, e a pergunta que ficava e agora? Nós vamos seguir o quê? Bom, vamos seguir os apóstolos, né? Então, criou-se logo as comunidades em que os apóstolos estavam ali tomando a frente. Os apóstolos, então, começavam a viajar, né, para levar os ensinamentos. Aí a gente tem a Paulo, né, que começa a fundar a igreja. Nós temos Tiago, que se torna pastor. Os próprios discípulos de Jesus, cada um se torna pastores em determinadas localidades. Mas havia-se a necessidade de começar a escrever cartas de instrução.
se começa a escrever essas cartas. Os discípulos de Jesus morrem, Paulo morre, mas as cartas desses apóstolos ainda estão em circulação. O que acontece ali em meados do século II? Começam a aparecer o mesmo problema do período intertestamentário lá dos 400 anos que Deus não fala. Lembra que eu falei para vocês que os apócrifos, né, os livros ocultos, é o que tinha autoria duvidosa? Acontece a mesma coisa no Novo Testamento, pessoal, porque começa a aparecer vários evangelhos de discípulos. Aparece o evangelho de Barnabé, aparece o evangelho de Tomé, aparece o evangelho de Judas, que inclusive foi encontrado aqui no Mar Morto em 1941, e começa a aparecer evangelho disso, evangelho daquilo, que não sei o que, e aí a igreja se viu na necessidade de cunhar, né, alguns livros para dizer assim, não, calma aí, vamos ver aqui o que realmente é ou não é, porque tá tendo uma bagunça aqui, entendeu? Então a igreja ali no final do segundo século, ela para e pensa, bom, vamos lá, vamos dizer realmente quais os livros são canonizados, vão ser canonizados ou não. Vamos estabelecer critérios para canonizar esses livros ou não. Antes de falar desses processos de canonização, é preciso citar, só a nível, né, de conhecimento, eu vou dar um exemplo desses aqui, ó, desses homens que estão aqui, eu vou dar um exemplo do Marcião aqui, ó, os marcionitas. Tá vendo? Marcião, ele foi um homem que ele tinha uma percepção de Deus diferente, né? Marcião, ele cria o seu próprio cânon, né? Ele fecha o seu próprio cânon, que inclusive muitas igrejas adotaram o cânon de Marcião. A gente vai destrinchar um pouco mais isso na história da igreja. Quando a gente estudar a história da igreja, a gente vai tratar um pouco mais, falar um pouco mais sobre Marcião, porque eu não quero entrar em assuntos de outra disciplina. Eu tenho esse problema e eu peço que vocês sempre me alertem sobre isso. Eu tenho esse problema de ficar entrando em outra disciplina, porque a teologia é linda, gente. E às vezes a gente quer ficar falando, mas eu preciso me concentrar na matéria, né? Então, Marcião, ele foi um homem que viveu ali no segundo século, e ele tinha uma concepção de Deus um pouco diferente da igreja. Ele identificou uma diferença gritante entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus que veio através de Jesus. É ele o autor daquela percepção de que o Deus do Antigo Testamento é mau. Já ouviram falar sobre isso? Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, é um Deus sanguinário, é um Deus que não tem pena, é um Deus que não tem compaixão, um Deus que não se compadece, é um Deus que só quer ver sangue, um Deus que vê sacrifício. E aí, quando vem Jesus com uma forma tão meiga, né, de lidar com as pessoas, um Deus que se compadece, um Deus que ajuda, um Deus que está junto, um Deus que trabalha com os desfavorecidos, que ajuda as mulheres, as crianças, né, os pecadores. Então ele olha assim, bota na balança e fala assim, não, tem alguma coisa estranha. Esse Deus não é igual a esse. Né? Então, o cânon de Marcião, só para vocês terem ideia, era composto apenas pelo Evangelho de Lucas e 10 escritos do apóstolo Paulo. Não tinha Mateus, não tinha João, não tinha Pedro, não tinha Apocalipse, não tinha nada disso. O cânon de Marcião era apenas o Evangelho de Lucas e 10 epístolas do apóstolo Paulo, né? E aí a igreja ele vai ter que combater Marcião, porque na realidade o Deus que veio em Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento. E aí se levanta alguns pais da igreja para poder combater esse indivíduo aqui. Mas só para vocês entenderem a situação que a igreja está vivendo nesse momento. Então, voltando agora ao que nós estávamos falando, foi preciso estabelecer critérios para a canonização dos livros. E os critérios eram apostolicidade, ou seja, foi escrito por um apóstolo ou companheiro de um apóstolo. Segundo, antiguidade. Ele foi datado da era apostólica ou foi escrito após a morte dos apóstolos? Bom, se foi datado da época dos apóstolos, então tem uma grande chance de ser considerado canônico, né? Inspirado. Terceiro, ortodoxia.
Ou seja, esse livro, ele de alguma forma compactua com os ensinamentos da igreja ou distorce dos ensinamentos da igreja? Quarto, catolicidade. E aqui não tem nada a ver com igreja católica, tá, gente? Aqui, ó, cato vem de kate no grego, que significa todo, ou seja, tudo, que abarca tudo, foi amplamente utilizado em todas as igrejas, ou seja, era uma carta, era um livro que correu às igrejas, né? Foi lido, foi reverberado, foi pregado em todas as igrejas, ou, ou foi um livro que, tipo assim, chegou agora, não jogou em lugar nenhum, já tá querendo sentar na janela? Tinha isso também, tá? A cristalização, então, do processo, né, de canonização ocorre no final do século IV. A 39ª carta festiva de Atanásio, bem como os concílios de Hipona Régios, né, em 393, e Cartago, 397, listaram os 27 livros em nosso atual Novo Testamento como canônico. E aqui tem uma informação interessante, pessoal. Qual? Você percebe que o processo de canonização do Novo Testamento durou cerca de 300 anos. 300 anos. Você está percebendo aqui que lá no século II começou a treta, mas a treta só foi resolvida em 397, em Concílio de Hipona e Catargo. Então, não foi assim da noite para o dia, né? Dentro desses 300 anos aqui, teve treta, teve briga, teve discussão, teve tiro, porrada, bomba, gente discutindo dentro dos concílios, padre chamando o outro de herege, gente sendo queimada, gente sendo morta, fuzilada, queimada vivo, tudo isso por causa de quê, gente? Por causa de canonização. Muitas pessoas morreram, muitos padres morreram, muitos foram taxados de herege. E herege, naquela época, não era totalmente diferente de hoje. Hoje o cara é herege, a gente só bloqueia ele nas redes sociais. Naquela época ia pra fogueira, tá? Ia pra fogueira. Então, se não tivesse esses 4 critérios, não entrava no cano, não recebia o selo, né, da inspiração, da canonização, né, para entrar no cano. Então, grave isso aí, tá bom? Os critérios para a canonização dos 27 livros do Novo Testamento: apostolicidade, antiguidade, ortodoxia e catolicidade. Tinha que ter sido escrito por um apóstolo ou companheiro de apóstolo, tinha que ter sido datado da era apostólica, precisava ser confirmado com os ensinamentos da igreja e, além de tudo isso, o livro deveria ser rodado, né, lido, reverberado por todas as igrejas que pudesse. Beleza? Eu coloquei aqui, ó, para a gente encerrar essa parte, né, de formação. Coloquei aqui, ó, o caminho da Bíblia. Só para vocês terem ideia aqui como é que funciona, tudo começa com um fato, né, propriamente disso, né, o fato que seria a experiência, o acontecimento. Depois disso vai para a interpretação e formulação, ou seja, a pessoa acontece um fato, essa pessoa então interpreta, percebe que é Deus, formula sua concepção acerca de Deus, acerca da Escritura, acerca da fé, assimila esse fato e aí então começa a transmitir esses fatos para as gerações. Então a gente começa a chegar na parte da escritura original, que essa escritura original aqui entenda como autógrafo, né? É o momento que sai da transmissão oral para a parte escrita, né? Quando o autógrafo começa a escrever, ele dá o chamegão dele lá e escreve o seu texto. Depois disso, a gente tem um processo de canonização. Desses cânones, a gente tem os processos de traduções, né? E a Bíblia chega no nosso idioma chamado português.
Beleza? Então, esse é o processo, pessoal, de formação da Bíblia. Fato acontece com as suas experiências. Quem tem essas experiências interpreta e formula conceito, assimila esse conceito, transmite esse conceito é colocado no papel pelo autógrafo, né? O escritor faz o autógrafo, desse autógrafo entra para o cano sagrado, do cano a partir do cano vem as traduções, né? E da tradução aparece para a gente em língua portuguesa. Beleza? Então, para que a gente encerre essa parte aqui da formação, eu espero que você tenha entendido basicamente. Gente, tem livros e mais livros que trabalham essa formação do Antigo e Novo Testamento. São várias nuances, tem muita coisa que eu queria falar aqui, mas o tempo não dá, né? E são percepções diferentes, mas eu tenho plena convicção que o que eu deveria falar aqui nessa aula com relação à formação, eu estou falando. Todo o processo do Antigo Testamento, né, e o processo também do Novo Testamento, o básico, né, o que compete a vocês como estudantes iniciais saber está aqui. Ah, professor, mas eu não estou estudando o básico, não, eu estou estudando o avançado de teologia. Pois é, só que para esta disciplina, a saber, bibliologia, isso já é tudo. Agora, quando nós estivermos estudando outra disciplina, a gente aprofunda um pouco mais. E aí, quando eu estiver falando lá sobre variante linguística, sobre crítica textual, sobre hipótese documentária, método histórico crítico, aí eu voltarei nessa aula aqui e vou apertar mais o parafuso e aí você vai entender. Ah, agora eu lembro porque o senhor falou aquilo naquela aula. E é assim que a gente vai construindo o conhecimento da teologia. Beleza? Vamos para o próximo, então? Vamos aqui para a próxima parte da aula, que são os materiais utilizados no processo de escrituração da Bíblia. Nessa parte aqui da aula, pessoal, a gente vai tratar sobre o quê? Precisamos entender que a escrituração dos textos, ou seja, a maneira em que esse texto foi escrito, a maneira que os autógrafos, né, eles foram escritos, se deu a partir da utilização de tecnologias de escritas existentes em cada época. Ou seja, cada época, com base na sua tecnologia, foi possível escrever, então, ali a Bíblia Sagrada, ou o texto bíblico, beleza? E tudo começa com os tabletes de argila. Isso. Quem primeiro utilizou-se dessa ferramenta da escrita foram os sumérios, em cerca de 3.500 a.C., na região da Mesopotâmia. E aí tá, ó, as fotos do tablete de argila escrito, né, com algumas imagens, alguns escritos cuneiformes, né, aquelas imagenzinhas. Mas professor, o senhor até agora não falou nada a respeito da Bíblia aí, não? Vamos lá, ó. Um dos textos do profeta Jeremias nos indica que, em seu tempo, este processo de escrita em tablets de argila ainda era utilizado em Israel. E assim podemos supor que alguns dos textos bíblicos foram escritos até aquele período, ou seja, século 7 a.C. Olha o que está escrito lá em Jeremias 17:13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será descrito no chão. Esse chão aqui em hebraico é pedaço de barro, né, de argila. Então, ao que tudo indica, na época do profeta Jeremias, existia assim esta forma de escrever em tabletes de argila. E aí depois secava, né? E aí depois que secava, ficava lá. Qual o problema disso? É que se molhasse, apagava tudo. Mas é a tecnologia da época, né, pessoal? A gente está falando aqui de um tipo de escrita que data de 3.500 a.C., né? Então é bem antigo, mas que biblicamente a gente tem aí uma referência com relação
a escritos, né, em tablete de argila ou aqui como está na tradução em português, no chão. Além das pedras de argila, nós também temos pedras comuns, né? As pedras receberam maior atenção do que os tabletes de argila por conta da durabilidade. Se a argila era mais frágil, né, porque se desfazia com uma queda, com água, as pedras elas duravam mais. Por conseguinte, passou a ser utilizada como meio de comunicação pública oficial, onde eram escritas as leis dos direitos e deveres de um determinado povoado. O monumento mais conhecido, escrito em pedras, e eu acho interessante depois vocês lerem já a tradução desse monumento, é o Código de Hammurabi. É escrito em acádio, em uma grande pedra que contém 281 mandamentos. Inclusive, existem mandamentos, né? Os nossos mandamentos, os 10 mandamentos que Deus dá a Moisés, eles podem ser encontrados, né, no Código de Hammurabi. Já era um código de conduta, de ética e de moral já existente anterior aos 10 mandamentos. Então, se alguém falar assim, que os 10 mandamentos é o código de ética mais antigo, não, não é. O código de ética mais antigo que nós conhecemos é o Código de Hammurabi, que data ali de um período bem anterior a Moisés, cerca de 400 anos, se não me falha a memória, antes de Moisés. Hammurabi viveu 7 séculos antes de Moisés. E pelo texto bíblico percebemos que Deus se utilizou desse artifício para escriturar as suas palavras. Olha o que está dizendo aí, ó. Olha como eram utilizadas as pedras. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. A tradução aqui tá tábuas, pessoal, mas era pedra, tá? É tábua de pedra. Então, imagine 2 pedaços de pedra. Beleza? Eu acho que tinha aqui a foto do Código de Hammurabi. Eu não coloquei aqui, não. Mas daqui a pouco eu coloco aqui para vocês. Pedras preciosas. Vamos lá. Naturalmente que a técnica de gravação em pedras se estendia às pedras preciosas. A Bíblia traz um importante relato a respeito desse tipo de escrituração. Também se prepararam as pedras de ônix. Aqui é Êxodo, tá, pessoal? Êxodo 39:6. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas com lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel. Pedra preciosa também era uma forma de se escrever alguns trechos, né? Alguma coisa. Nesse caso aqui, as pedras de ônix engastadas em ouro deveriam conter os nomes dos filhos de Israel. Nós também temos o metal, né, como um material de escrituração. As escritas nesse tipo de material foi utilizado antes até do papiro, mas somente popularizou-se a partir do século 7 a.C. E aí nós temos aí 2 textos, um do Antigo e outro do Novo. Do Antigo Testamento nós temos o texto em que a inscrição santidade ao Senhor foi feita em uma lâmina de ouro puro, né? E essa lâmina de ouro puro, ao que tudo indica, era metal. Era metal. E nós também temos aí Mateus 22:19, mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram um denário e ele perguntou: de quem é esta efígie de inscrição? Responderam: de César. Então ele disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem aqui a efígie, né? Um achado arqueológico daquela época. Nós temos aí a foto de César e uma inscrição aí do outro lado. Bom, além disso, nós também temos a madeira, que é o que tudo indica, foi bastante utilizado para a escrituração da Bíblia Sagrada por conta da facilidade, da forma de achar a madeira. Era uma matéria-prima assim, fenomenal, fácil, né? Oferece um extenso meio de comunicação e, além de tudo isso, é fácil de transportar, né?
Nós temos Abacuque 2:2 aí. O Senhor me disse, me respondeu: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passar correndo. Nesse caso aqui, o texto hebraico tábuas é diferente daquela tábuas lá do Êxodo. Aqui tábuas realmente é madeira, tá? Esse texto aqui de Abacuque é bem interessante, né? Porque é quando Deus queria falar com o povo e Deus utiliza-se, né, de uma forma inusitada para passar a informação do profeta para o povo. Ao invés do profeta verbalizar, o profeta iria escrever de forma que quem passasse correndo ficaria tão espantado com o que estaria escrito que pararia, leria e converteria-se, né, daquilo que estava fazendo, porque a visão realmente foi muito forte. Outro exemplo é a visão não, é quando João tem o seu nome escrito na tábua pelo seu pai Zacarias. Né? O pessoal tá ali perguntando como vai ser o nome, como vai ser o nome. Ele tá mudo por conta da, da experiência que ele teve quando foi prestar, oferecer sacrifício, né? Ele duvida, e aí o anjo diz que ele vai ficar mudo, não vai falar, e na hora que é para dizer o nome do filho, ele vai escrever em uma tabuinha. Aqui tem um exemplo ó, de como eram inscritos. Bom, depois da madeira, a gente tem aí um dos mais utilizados, né? É uma planta usada para a escrita durante a antiguidade, sobretudo no Antigo Oriente, civilizações do Oriente Médio, como os hebreus e babilônios, e todo o mundo greco-romano. O papiro é obtido utilizando a parte interna, branca e esponjosa do caule do papiro, cortado em finas tiras que eram posteriormente molhadas, sobrepostas e cruzadas para depois serem prensadas. A folha batida era martelada, alisada e colada ao lado de outras folhas para formar uma longa fita que era depois enrolada. A escrita dava-se paralelamente às fibras. Foi por volta de 2500 a.C. que os egípcios desenvolveram a técnica de fabricar a folha de papiro. Tá aqui, ó. Pra vocês entenderem, esse caule aqui, tá vendo? Ó, esse caule aqui, ó. Pegava vários, colocava assim, ó, um do lado do outro, trançava, né? E depois esmagava tudo isso aqui, né? Aí depois que esmagava tudo isso aqui, se transformava em uma espécie de uma folha, né? E aí essa folha ela se tornava tinha durabilidade, né? E por ter durabilidade, é, a gente foi utilizado durante muito tempo, né? E é possível que alguns autógrafos do Antigo Testamento tenham sido escritos em papiros, mas é bem provável que a maioria dos textos do Novo Testamento tenham sido redigidos neste material. Podemos dizer que a segunda carta de João foi escrita em papiro, uma vez que no próprio texto o autor menciona a palavra carto, traduzida por papel, mas que indica o papiro, e não membrana, outro nome dado para o pergaminho, né, por causa de sua composição de couro de animal. O papiro, pessoal, então, foi o mais utilizado, foi assim, durante muito tempo mais utilizado, né, antes do pergaminho. Depois do pergaminho, aí a gente só para no papel. Mas o papiro foi aí o segundo mais utilizado, só perde para o pergaminho. É o nome dado a uma pele de animal, geralmente de cabra, carneiro, cordeiro ou ovelha, preparado para nela se escrever. Seu nome lembra o da cidade grega de Pérgamo, na Ásia Menor, onde se acreditava possa ter se originado ou distribuído. Era o material mais resistente até a chegada do papel. No período de escrituração do Novo Testamento, os pergaminhos já eram materiais disponíveis nas regiões que circundavam os autores sagrados. E por causa de sua produção local, seu valor mais acessível e sua durabilidade, é muito provável que se trate do material em que foram escritos os textos do Novo Testamento em sua maioria. E a gente vê, né, o pergaminho aparecendo ipsis literis, né, aqui no texto bíblico, lá em 2 Timóteo 4,13, quando Paulo pede para Timóteo, quando ele ir visitá-lo, ele levar os livros e os pergaminhos, né? Ao que tudo indica, esses livros aqui eram os materiais destinados a escritos de filósofos, né, da sua época, e os pergaminhos eram os livros
estavam circulando atinentes às Sagradas Escrituras. Então, aqui você tinha Septuaginta, pode ser esses pergaminhos que ele está falando, os evangelhos, né, de Marcos, Mateus, pode ser o que ele está falando, pode ser outros escritos ali da época da era apostólica que ele está falando. Então, tudo aquilo que estiver relacionado aos autógrafos, né, a Bíblia Sagrada é pergaminho. Livros aqui está relacionada com os autores da sua época, né? São livros em geral, Platão, os pré-socráticos, né? Sócrates, Aristóteles, né? Os filósofos ali anterior e contemporâneo a Paulo. Paulo lia muito, por exemplo, Sêneca, né? Era contemporâneo dele, né? Nós temos até estudos hoje que demonstram que o estoicismo, né? Isso aqui é mais filosofia. O estoicismo de Sêneca é encontrado um pouco em Paulo, mas não passa de falácia. Só para vocês não ficarem perdidos se vocês um dia escutarem ou perceberem que existe uma ligação entre Sêneca e Paulo, sendo que Sêneca é irmão de Gaio, aquele procônsul que aparece lá em Atos dos Apóstolos. Beleza? Aí está a foto dos pergaminhos, como era. Bom, para a gente encerrar essa aula, eu falei para vocês várias vezes sobre os manuscritos do Mar Morto, posso ter errado na data, mas entre 1947 e 1949, nas cavernas de Qumran, foram encontrados aí cerca de 930 documentos. Esses documentos foram estimados em sua escrita num período de 400 anos, entre 250 a.C. e 68 d.C. E esses documentos foram divididos em 3 categorias: bíblicos, apócrifos e literaturas da comunidade. Qual a importância desses escritos? Eu já falei várias para vocês aqui agora, né? Há um tempo atrás. Mas além da importância histórica dos documentos, tratando-se da escrituração bíblica, representou uma nova fonte de informação que confirma, em sua grande parte, os textos das traduções bíblicas no uso na década de 1940. Além disso, foi uma reaproximação dos escritos mais antigos, pois até então as cópias mais antigas do Antigo Testamento eram o Códex de Alepo e o Códex de Leningrado, textos datados de 920 e 1008. Então, é aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Os achados de Qumran, eles beneficiaram grandemente nós, né, que estudamos a Bíblia, porque ele deu mais credibilidade, autenticidade, normatividade às Sagradas Escrituras. Porque quando se comparou os achados de Qumran, que data lá da época anterior a Jesus, né, dos livros do Antigo Testamento. Então, se você tem uma cópia mais antiga e você compara com a cópia mais nova, você percebe que tem verossemelhança, né? Não tem diferença. Então, é para glorificar a Deus de pé e entender que existe um movimento sobrenatural, né, nesse processo aí de escrituração. Beleza? Então, pessoal, eu acredito que é isso. Por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos trabalhar, então, conceitos essenciais da Bíblia Sagrada. Isso. Na próxima aula, nós trabalhamos, então, os conceitos, né? Revelação, inspiração, iluminação e diversos outros conceitos, credibilidade, autoridade e por aí vai. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou muito pesada, muita informação, assiste novamente em casa, o link está lá no grupo, entendeu? Assiste novamente, tenta entender como é que se deu esse processo. E é isso, pessoal. Vamos continuar aí avançando, né? Semana que vem a última aula. Eu acredito que possa ser que vá ser uma aula só, mas se eu perceber que vai ficar muito pesado, a gente divide, coloca em 2 aulas de forma que vocês consigam compreender. A de hoje ficou um pouco mais extensa, mas é porque a de hoje, por mais que tenha muito assunto, se você pegou o fio da meada, você sabe como é que se deu já o processo de formação do antigo e do novo, você já sabe
como é que você linka tudo isso a partir de agora com as informações que virão e a gente só vai construindo o nosso castelo, beleza? Então, não se desesperem, é isso mesmo. E qualquer dúvida, vamos agora para o momento de perguntas e respostas. Eu estarei tirando todas as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal. Espero vocês ali na perguntas e respostas.